Irmãos, preparem seus corações. Hoje, você descobrirá 3 orações que podem abalar as forças do mal e transformar sua vida espiritual. Hoje, ao nos reunirmos, quero que você abra o seu coração para uma verdade poderosa que pode mudar o rumo da sua vida espiritual. Muitos de nós, irmãos e irmãs em Cristo, passamos por desafios e dificuldades que parecem não ter fim. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba. Algo que é mais forte do que qualquer obstáculo que você enfrente. Existem orações que o diabo teme, orações que ele tenta impedir a todo custo, porque ele sabe o poder que elas carregam. Em um mundo de incertezas, onde o mal tenta nos desanimar, Deus nos dá as armas necessárias para derrotá-lo. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer vencer o inimigo com oração e se inscreva para mais conteúdo poderoso. Essas armas estão ao nosso alcance, quer sejamos jovens ou velhos, fracos ou fortes. Quando oramos com fé, com o coração sincero, com a autoridade que Cristo nos deu, algo extraordinário acontece. O poder do Espírito Santo se move, as correntes do inimigo são quebradas e a libertação vem. Lembre-se, a oração não é apenas palavras ditas, mas um clamor que move o céu e a terra e que faz o diabo tremer. Hoje você será fortalecido, sua fé será renovada e você começará a orar de uma maneira nova, com poder, com confiança, sabendo que Deus já deu a vitória. A batalha espiritual que enfrentamos diariamente não é algo que podemos ignorar, nem tampouco subestimar. Quando Paulo nos fala sobre a armadura de Deus, ele nos revela uma realidade invisível, mas extremamente poderosa, que transpassa todas as esferas da nossa vida. Em Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele nos exorta: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Mas o que significa realmente estar revestido dessa armadura? O que significa estar preparado para o combate espiritual que nos aguarda em cada momento? Muitos de nós, cristãos, lemos esses versículos e os vemos quase como uma metáfora distante, algo que ficamos apenas contemplando de longe. No entanto, a armadura de Deus é uma realidade tangível, dada a nós para que possamos resistir às investidas do inimigo. Não se trata de um conjunto de símbolos ou imagens. Paulo não estava falando de algo fictício, mas de uma preparação real e fundamental para a nossa jornada espiritual. Ele nos diz que devemos tomar a cintura da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas não são apenas peças de armadura, elas são manifestações do poder de Deus em nossas vidas, ferramentas espirituais que, quando bem compreendidas e usadas, nos dão o poder de enfrentar os ataques do diabo e vencer. Mas o inimigo sabe disso e uma das suas maiores táticas é nos manter ignorantes sobre essa armadura ou nos convencer de que ela não é suficiente. Ele sabe que se pudermos reconhecer e utilizar essas armas espirituais, seremos imbatíveis. Portanto, ele trabalha incansavelmente para nos desviar da verdade, para enfraquecer a nossa fé, para nos fazer duvidar de nossa identidade em Cristo. Não há dúvida de que, quando oramos, estamos travando uma guerra espiritual, e essa guerra não é contra carne nem sangue, como Paulo nos alerta em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que acontece é que muitos de nós não conseguimos ver essas forças com nossos olhos físicos, e é por isso que muitas vezes caímos na armadilha do inimigo,
que tenta nos convencer de que a oração não tem poder ou que somos incapazes de vencer. Curtiu a mensagem? Comente amém e clique no like. Mas não saia antes do final. Tem uma surpresa esperando por você. Mas isso é uma mentira. A oração é uma arma que Deus nos deu. E é através dela que podemos acessar o poder divino. Quando oramos com fé, estamos agindo com autoridade, não pela nossa força, mas pela força daquele que já venceu a morte e o pecado. O diabo sabe que as orações que oramos com fé e sinceridade são como flechas lançadas diretamente no coração do mal, e é por isso que ele tenta de todas as maneiras nos afastar de uma vida de oração. Ele sabe que, quando nos aquietamos e nos entregamos a Deus, quando nos colocamos na presença dele com um coração puro e focado, abrimos portas para a ação sobrenatural de Deus. Ao orar, não estamos apenas pedindo algo a Deus, estamos também fazendo uma declaração de guerra contra o inimigo. Estamos dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu sei que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo e eu sou parte dessa igreja. Em nossa vida cotidiana, o inimigo nos sutilmente sugere que a oração é algo secundário ou que só é eficaz em momentos de extrema necessidade. Ele tenta nos fazer acreditar que nossa vida de oração deve ser apenas uma reação aos problemas que surgem, em vez de ser uma postura contínua de confiança e dependência em Deus. Mas a verdade é que Deus nos chama a orar em todo o tempo, a viver em constante comunhão com Ele. Quando nos rendemos à oração, não estamos apenas fazendo algo, estamos nos conectando diretamente com o poder de Deus. A oração não é apenas um pedido, ela é um ato de fé. E quando oramos, nossa fé se fortalece e o poder de Deus se manifesta de maneiras incríveis. A verdadeira batalha não está nas circunstâncias externas, mas em nossa mente e em nosso coração. O diabo tenta usar a dúvida, o medo e o desespero como armas contra nós. Ele sabe que, se conseguir nos fazer acreditar que não temos poder ou autoridade, conseguirá nos manter cativos. Mas a palavra de Deus nos diz que o poder que opera em nós é o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos. Em Efésios, capítulo 1, versículos 19 e 20, lemos: E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e colocando-o à sua direita nos céus. Essa é a verdade que precisamos meditar constantemente. Quando oramos, nos apropriamos desse poder. Não é nossa força que prevalece, mas a força de Deus que age poderosamente em nós. Portanto, a oração, essa arma espiritual poderosa, deve ser praticada com sabedoria e com entendimento de sua importância. Quando oramos com fé, não estamos apenas pedindo algo. Estamos declarando a vitória de Cristo sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nosso trabalho e sobre o nosso futuro. A oração é a chave que nos conecta com o coração de Deus, e é através dela que recebemos as instruções, a paz e a direção para enfrentar as lutas que surgem. O inimigo pode tentar nos fazer acreditar que nossas orações são fracas ou ineficazes, mas isso não é verdade. A Bíblia nos ensina que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não importa a situação que você esteja enfrentando. Não importa o tamanho do desafio diante de você. Quando você ora com fé, você ativa uma força maior do que você pode imaginar. O diabo teme essa oração, porque ele sabe que ela pode transformar realidades, ela pode mudar o curso da história
e abrir portas para que o poder de Deus entre em cena. Quer orações que mudam vidas? Inscreva-se agora. Comente 2 e assista até o fim para uma revelação especial. Portanto, quando você se sentir desanimado ou sem forças, lembre-se de que você não está lutando sozinho. Deus já lhe deu as armas necessárias para a vitória. Você tem acesso direto ao poder divino, e tudo o que você precisa fazer é se posicionar em oração, em fé e com um coração sincero diante dele. Quando você orar, faça isso com a confiança de que você está invocando o poder do Deus Todo-Poderoso para operar em sua vida. Não se deixe enganar pelas mentiras do inimigo que tenta fazer você duvidar. Em Cristo, você já é mais que vencedor e as orações que você faz são poderosas. A oração de consagração, colocando nossa vontade nas mãos de Deus. Há momentos em nossa vida em que nos vemos diante de decisões difíceis, onde nossas vontades e desejos entram em confronto com o plano de Deus para nós. Quando isso acontece, somos desafiados a entregar tudo o que somos nas mãos daquele que nos criou, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. A oração de consagração é um ato de fé profunda, onde ao invés de buscarmos nossos próprios caminhos, buscamos a vontade de Deus para nossa vida, mesmo quando ela não é clara ou fácil de entender. Na noite antes de sua crucificação, Jesus nos deixou um exemplo poderoso dessa oração de consagração no jardim do Getsêmani. Em Lucas, capítulo 22, versículo 42, ele ora: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui vemos a luta interna de Jesus, o homem que, em sua humanidade, desejava evitar o sofrimento que estava prestes a enfrentar, mas ele não permitiu que seu desejo pessoal prevalecesse. Ele entregou sua vontade à vontade do Pai com um coração submisso e obediente. Jesus, que era perfeitamente divino e perfeitamente humano, sabia o peso do sacrifício que estava prestes a fazer. Ele sabia que o caminho para a cruz seria doloroso e difícil, mas ele escolheu seguir a vontade de Deus sem hesitação. Isso é consagração verdadeira. Entregar nossos planos, nossos sonhos, nossos desejos e até nossas angústias nas mãos de Deus, confiando que seu plano é sempre melhor que o nosso. A oração de consagração nos chama a entregar tudo a Deus, mesmo quando não compreendemos o que Ele está fazendo, quando o caminho parece sombrio e incerto. O inimigo, sabendo da força espiritual que esta oração carrega, se opõe a ela com todas as suas forças. Ele tenta semear em nossos corações a dúvida, a desconfiança e o medo. Ele sussurra nos nossos ouvidos que devemos lutar para conseguir o que queremos, que devemos ser fortes e independentes, que não devemos depender de ninguém, nem mesmo de Deus. Mas a verdadeira força está na nossa fraqueza, na nossa entrega, na nossa capacidade de reconhecer que não somos capazes de controlar tudo e que Deus é soberano em todos os aspectos da nossa vida. Quando oramos a oração de consagração, estamos dizendo a Deus: eu confio tanto em Ti que não preciso entender todos os detalhes. Eu te entrego o controle. Tua vontade seja feita, e não a minha. E é nessa entrega total que a verdadeira transformação começa, não apenas nossas circunstâncias, mas também nossa própria identidade, nossa maneira de ver o mundo, nossa maneira de lidar com os desafios da vida. Ao entregarmos nossa vontade, permitimos que o Espírito Santo comece a moldar-nos, a renovar-nos, a nos conformar mais à imagem de Cristo. Isso é o que acontece quando nos consagramos a Deus. Ele toma nossas vidas e as usa para a glória do seu reino. O diabo sabe que essa oração é uma ameaça poderosa. Quando nos consagramos totalmente,
tornamo-nos instrumentos em mãos do Senhor, e não há limite para o que Deus pode fazer em e através de nossas vidas. A consagração nos coloca em uma posição de plena disposição para ser usados por Deus de maneiras que nunca imaginamos. Antes de tudo, deixe seu like se você crê no poder da oração. Comente 3 e não perca o final impactante. Quando nos entregamos completamente a Ele, estamos permitindo que Ele nos conduza para além de nossos próprios limites, para além do que achamos possível. E é nesse ponto que Deus pode fazer o impossível. Ele pode transformar nossas vidas, nossas famílias, nossas comunidades, pois Ele é o Deus que tem todo o poder e autoridade sobre todas as coisas. No entanto, a verdadeira consagração não é algo que acontece de uma vez por todas. Não é uma oração que fazemos uma única vez e depois seguimos em frente, como se nada tivesse mudado. A consagração é um processo contínuo. Todos os dias devemos entregar nossa vontade ao Senhor, renunciando ao que queremos em favor do que Ele quer para nós. E é esse ato diário de entrega que nos torna mais parecidos com Cristo. A vida cristã é uma jornada de constante consagração, onde nossa vontade humana é moldada pela vontade divina. Cada passo que damos nessa jornada nos aproxima mais de Deus e nos capacita a viver de acordo com seu propósito. Jesus não apenas orou a oração de consagração uma vez no Getsêmani. Ele viveu essa oração todos os dias de sua vida. Ele estava sempre se entregando à vontade do Pai, mesmo quando isso significava enfrentar a rejeição, o sofrimento e a morte. Quando seguimos o exemplo de Cristo, estamos nos comprometendo a viver com um coração disposto a dizer: não a minha vontade, mas a tua, seja feita. Esse é o caminho para a verdadeira liberdade, porque quando nos entregamos a Deus, não estamos perdendo nossa identidade, mas a encontramos em sua plenitude. A oração de consagração também nos ensina a reconhecer a importância da confiança. Quando entregamos nossa vontade a Deus, estamos dizendo a Ele: eu confio que Tu sabes o que é melhor para mim, mesmo quando não vejo o quadro completo. Esse tipo de confiança é difícil, especialmente em tempos de incerteza e dor. Mas é quando a vida nos desafia e nos leva ao limite do nosso entendimento que a verdadeira consagração se torna mais preciosa. É nesses momentos que Deus nos molda, nos purifica e nos prepara para seu reino. Quando oramos com esse coração de consagração, nós nos tornamos participantes ativos do plano de Deus para o mundo. Ele nos usa como instrumentos de sua paz, de sua graça, de sua justiça. A oração de consagração, portanto, não é apenas sobre nós, é sobre nos colocarmos à disposição de Deus para fazer a diferença na vida dos outros, para ser a luz no meio da escuridão, para ser um canal de transformação para aqueles ao nosso redor. Quando entregamos nossas vontades a Deus, Ele nos capacita a fazer coisas que jamais imaginamos que poderíamos fazer, porque não estamos mais confiando em nossa própria força, mas no poder de Deus. O diabo sabe disso, e é por isso que ele luta tão ferozmente para nos impedir de orar essa oração. Ele sabe que, quando nos entregamos a Deus, algo poderoso acontece. Ele tenta nos desviar dessa entrega, mas a oração de consagração, quando feita com um coração sincero, é uma arma que faz o inimigo recuar. A consagração nos coloca em sintonia com o propósito divino, e esse propósito é maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. A oração de perdão. O perdão é uma das chaves mais poderosas que Deus nos deu para experimentar a verdadeira liberdade. No entanto, é também uma das áreas onde mais somos tentados a falhar, onde o inimigo tenta plantar as sementes da amargura, do rancor e do ódio em nossos corações.
Ele sabe que se conseguirmos entender o verdadeiro poder do perdão, seremos libertos das cadeias espirituais que ele tenta estabelecer em nossa vida. O perdão não é apenas para os outros, mas para nós mesmos. Quando perdoamos, liberamos o poder de Deus para agir em nossas vidas de uma maneira transformadora. A história de José e seus irmãos, encontrada em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, é uma das passagens mais poderosas sobre o perdão e o propósito de Deus em meio ao sofrimento. Vós, pois, intentastes o mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a muito povo. José, que havia sido vendido como escravo por seus próprios irmãos, sofreu profundamente. Ele passou por traição, injustiça e humilhação. Mas ao olhar para trás, após muitos anos, ele não se vingou. Ele não se permitiu ser consumido pela dor do passado. Em vez disso, ele declarou que o que seus irmãos intentaram para o mal, Deus usou para o bem. Vamos juntos nessa batalha espiritual? Comente "Eu creio", inscreva-se e fique até o fim. Algo incrível te espera. O perdão, no caso de José, não apenas libertou seus irmãos, mas também o libertou, permitindo-lhe ver o propósito de Deus em sua vida e experimentar uma paz que ultrapassava todo entendimento. Essa história nos ensina uma lição vital sobre o perdão. Perdoar não significa ignorar a dor ou o sofrimento que nos causaram, mas sim escolher liberar o outro e a nós mesmos, para que possamos caminhar na liberdade que Deus deseja para nós. Muitas vezes, o diabo tenta nos convencer de que o perdão é um sinal de fraqueza, que ele é uma rendição à injustiça. Ele nos diz que se perdoarmos, estamos permitindo que os outros continuem a nos fazer mal. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quando escolhemos perdoar, estamos rompendo as cadeias do ódio e da vingança e abrindo espaço para que a graça de Deus entre em nossa vida, trazendo cura, restauração e verdadeira liberdade. O perdão é uma arma espiritual que desarma o inimigo. O diabo sabe que, enquanto mantivermos o rancor, ele terá poder sobre nossas emoções, nossas atitudes e até nossas ações. Quando alguém nos fere, a dor pode ser profunda. Mas se não liberarmos o perdão, permitimos que a amargura cresça em nosso coração. E essa amargura, se não tratada, pode se tornar veneno que destrói nossa saúde emocional, mental e até espiritual. O inimigo sabe disso, e é por isso que ele tenta de todas as maneiras nos convencer de que o perdão é uma fraqueza. Ele faz de tudo para nos manter presos ao passado, à dor e ao sofrimento. Porque ele sabe que, enquanto estamos presos nesses sentimentos negativos, não podemos experimentar a liberdade que Jesus conquistou para nós na cruz. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele nos deu um exemplo claro de como devemos lidar com o perdão. Em Mateus, capítulo 6, versículo 12, ele disse: "E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores." Esta frase nos lembra que o perdão é uma via de mão dupla. Ao pedirmos a Deus para nos perdoar, também devemos estar dispostos a perdoar aqueles que nos feriram. Não se trata de uma oração mecânica ou de uma obrigação espiritual. Trata-se de um princípio profundo de fé, confiança e submissão à vontade de Deus. O perdão não é algo que fazemos apenas por um ato de vontade, mas sim pela graça de Deus, que opera em nós, nos capacitando a perdoar como Ele nos perdoa. O perdão é também uma forma de romper com o ciclo de pecado e vingança. Quando nos agarramos à dor e ao ressentimento, estamos nos deixando consumir por sentimentos negativos que muitas vezes não são nem mesmo justificados pela realidade. O diabo trabalha nessas brechas, alimentando nossos pensamentos com mentiras e nos fazendo acreditar que estamos sendo injustiçados. Mas o perdão nos libera da prisão do pecado
e nos coloca em um lugar onde a graça de Deus pode fluir. Perdoar é um ato de fé. É confiar que Deus é justo e que Ele cuidará de todas as injustiças. Quando perdoamos, não estamos dizendo que a dor não existiu ou que o que aconteceu não foi errado. Estamos simplesmente escolhendo liberar a situação para que Deus possa fazer justiça e restaurar o que foi perdido. Quando liberamos perdão, estamos permitindo que a paz de Deus reine em nossos corações. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, a palavra nos promete: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." A paz de Deus não é apenas uma sensação de tranquilidade, mas uma força espiritual que nos protege e nos guarda, mesmo nas situações mais difíceis. Essa paz só pode fluir em nossos corações quando escolhemos perdoar. O perdão, portanto, não é apenas uma libertação para quem nos feriu, mas uma libertação para nós mesmos, pois ele abre o caminho para que a paz de Deus reine sobre nós. Ao perdoarmos, também experimentamos a libertação emocional. O perdão não muda o que aconteceu, mas muda a nossa reação a isso. Ele nos ajuda a liberar o controle que o passado tem sobre nós e nos permite viver no presente com liberdade. O perdão não é um evento único, mas uma escolha diária. Todos os dias, somos chamados a liberar o rancor e a amargura, permitindo que Deus nos transforme em pessoas mais parecidas com Cristo. Jesus, ao perdoar aqueles que o crucificaram, nos mostrou o padrão mais alto de perdão, e ele nos chama a seguir esse exemplo, não por nossa própria força, mas pela sua graça, que nos capacita a amar como ele ama. Portanto, o perdão não é apenas um ato de compaixão para com os outros, mas uma abertura para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. O perdão nos liberta, tanto de quem nos feriu, quanto de nós mesmos, das cadeias espirituais que nos prendem. Quando decidimos perdoar, não estamos apenas fazendo algo bom para o outro, mas para nós mesmos. Estamos permitindo que a graça de Deus flua abundantemente, trazendo cura e restauração, não apenas para nossa alma, mas para todas as áreas de nossa vida. O perdão, portanto, é uma escolha que desarma o inimigo e nos coloca no centro da vontade de Deus. A oração de intercessão, entrando na batalha pelo próximo. Quando oramos, muitas vezes focamos em nossas próprias necessidades e desafios. Mas há um tipo de oração que vai além do nosso próprio círculo, que transcende nossos limites e toca a vida daqueles ao nosso redor. A oração de intercessão. A intercessão é um ato poderoso de fé, onde nos colocamos diante de Deus não apenas em busca de nossas próprias bênçãos, mas em favor de outros. Quando intercedemos, estamos entrando na batalha espiritual, levantando um clamor em favor daqueles que estão em necessidade, enfrentando dificuldades ou até mesmo afastados da vontade de Deus. A intercessão é uma oração que move montanhas, muda destinos e pode transformar até mesmo as circunstâncias mais desesperadoras. A história de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, em Gênesis, capítulo 18, versículos 23 a 33, é um exemplo claro de como a intercessão pode alterar o curso da história. E aproximou-se Abraão, dizendo: "Destruirás também o justo com o ímpio?" E disse o Senhor: "Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles." Quando Abraão soube do julgamento iminente sobre essas cidades, ele não se afastou, nem ficou em silêncio diante de Deus. Ele se aproximou do Senhor ousadamente e, com um coração cheio de compaixão, intercedeu por aquelas cidades. Abraão não orou apenas por si mesmo, mas pela salvação daqueles que ele sabia que estavam perdidos.
Ele negociou com Deus, perguntando: e se houver 50 justos na cidade? E se houver 45? E mesmo depois de Deus responder que salvaria a cidade por causa dos justos, Abraão continuou intercedendo, até que Deus finalmente concordou em poupar a cidade se houvesse 10 justos ali. Esse diálogo entre Abraão e Deus é um exemplo de como a intercessão pode ser uma luta persistente e corajosa, onde nos posicionamos na brecha e clamamos por misericórdia, mesmo diante da aparente impossibilidade. Abraão sabia que aquelas cidades estavam perdidas, mas ele acreditava no poder da oração. Ele acreditava que, se Deus encontrasse uma brecha, se houvesse alguém para clamar, poderia haver salvação. E isso é o que a intercessão faz. Ela cria uma abertura no céu, uma porta para que a graça de Deus entre onde antes parecia não haver esperança. A intercessão é um ato de fé, porque exige que coloquemos de lado nossa própria vontade e olhemos para os outros com os olhos do coração de Deus. Quando intercedemos, não estamos simplesmente pedindo algo em favor de uma pessoa, mas estamos nos unindo com a vontade de Deus para o outro. Estamos alinhando nosso coração com o coração do Pai, buscando sua intervenção divina nas vidas daqueles que amamos ou até mesmo daqueles que nunca vimos. A intercessão vai além da simples preocupação ou empatia. Ela é um chamado à ação no reino espiritual, uma ação de guerra espiritual, onde colocamos nossa confiança no poder de Deus para transformar a vida do outro. O inimigo teme a oração de intercessão porque ele sabe que essa oração tem o poder de mudar o curso das coisas. Quando oramos em favor dos outros, não estamos apenas pedindo a Deus para resolver problemas. Estamos, na verdade, invocando o poder de Deus sobre a situação, liberando o seu poder para transformar corações e circunstâncias. O diabo tenta nos desanimar, nos fazer acreditar que nossa oração não tem poder ou que nossos esforços são inúteis. Ele nos faz duvidar de que nossas orações realmente podem mudar a vida de alguém. Mas a verdade é que a intercessão é uma das armas mais poderosas que temos. O inimigo não pode resistir a uma oração feita com fé e perseverança. Em muitos momentos bíblicos, vimos como o povo de Deus foi ouvido e libertado através da intercessão. Em Êxodo, capítulo 32, versículos 11 a 14, Moisés intercede pelo povo de Israel quando eles pecaram contra Deus. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? E o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Apesar da ira de Deus, Moisés se levanta em favor do povo e clama pela misericórdia de Deus, e Deus, em sua misericórdia, ouviu a intercessão de Moisés e poupou o povo. Este é um exemplo de como a intercessão pode acionar a misericórdia de Deus e mudar a direção de uma nação. Da mesma forma, vemos em Daniel, capítulo 9, versículos 4 a 19, como o profeta intercede pelo povo de Israel, confessando os pecados de sua nação e pedindo perdão e restauração. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel se coloca na brecha em favor de seu povo, sabendo que, sem a misericórdia de Deus, eles estariam perdidos, e Deus ouviu sua oração, liberando sua graça sobre a nação. Essas histórias nos mostram que a intercessão não apenas move o coração de Deus, mas também pode salvar, restaurar e trazer cura. Quando oramos pelos outros, não estamos apenas fazendo algo nobre ou bondoso, estamos agindo em conformidade com a vontade de Deus. A intercessão é uma maneira de nos unirmos ao coração de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos
e cheguem ao conhecimento da verdade. Quando nos colocamos em oração pelo próximo, fazemos mais do que pedir por seu bem-estar físico ou emocional. Estamos pedindo pela salvação de suas almas, pela intervenção divina em suas vidas, pela transformação que só Deus pode trazer. A oração de intercessão é uma expressão do amor de Deus por suas criaturas, e nós, como seus filhos, somos chamados a orar, a interceder por aqueles que ainda não conhecem o seu amor, por aqueles que estão afastados da sua presença. Deus nos chama a interceder, não apenas pelos nossos amigos e familiares, mas também pelos nossos inimigos, pelos perdidos e pelos que nos perseguem. A intercessão é um reflexo da graça de Deus, que estende sua mão misericordiosa até mesmo aos mais afastados. Quando oramos pelos outros, estamos permitindo que Deus use nossa vida como um canal de sua graça. Estamos colocando nossas palavras, nossas ações e nossa fé à disposição do Senhor, para que Ele possa fazer o impossível acontecer na vida de quem precisamos ajudar. É fácil orar por nós mesmos. É natural buscar a Deus em momentos de crise pessoal, mas a verdadeira grandeza da oração de intercessão se revela quando colocamos os outros em primeiro lugar. Quando oramos pelos outros, estamos não só desafiando o inimigo, mas também nos tornando agentes de mudança no reino espiritual. Cada oração intercessória que fazemos é uma semente plantada no solo fértil da fé, uma semente que, com o tempo, produzirá frutos abundantes para o reino de Deus. Há uma verdade poderosa que muitos cristãos ainda não entendem completamente. Quando oramos, não estamos apenas pedindo algo a Deus. Estamos, na verdade, exercendo a autoridade que Ele nos deu para trazer o reino de Deus à terra. Jesus, em sua palavra, nos deixou claro que, ao nos tornarmos seus discípulos, recebemos uma autoridade que é capaz de abalar as forças espirituais do mal. Em Lucas, capítulo 10, versículo 19, ele nos diz: "Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano." Esse versículo não é apenas uma promessa para os apóstolos de ontem. Ele é uma realidade para cada um de nós hoje. Quando oramos com autoridade, estamos literalmente desafiando o inimigo e declarando a vitória de Cristo sobre nossas vidas, nossas famílias e nosso mundo. O diabo teme quando oramos com autoridade. Ele sabe que, ao reconhecermos o poder de Cristo em nós, estamos criando uma barreira espiritual impenetrável contra suas investidas. Quando oramos com confiança, não estamos simplesmente repetindo palavras vazias. Estamos liberando o poder divino sobre nossas circunstâncias. A oração, com autoridade, não é uma oração tímida, que espera apenas que Deus faça algo por nós. É uma oração firme, cheia de fé, que acredita que o que pedimos será feito, porque sabemos que estamos orando em nome de Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Muitos cristãos vivem como se estivessem em guerra, sem saber que são soldados equipados com o poder do alto. Eles oram como se fossem frágeis, como se suas palavras não tivessem impacto. Mas, quando Jesus nos deu autoridade, Ele não estava falando de uma autoridade que dependesse de nossa força ou capacidade humana. Ele estava falando de uma autoridade divina, que vem do Espírito Santo, que habita em nós. Quando oramos, não estamos dependendo de nossa própria energia ou recursos. Estamos nos apoiando completamente na força de Deus. A autoridade que temos ao orar é uma extensão do poder de Cristo em nós. Vemos isso de maneira clara em diversas passagens bíblicas. Quando Jesus expulsou os demônios, Ele fez isso com uma autoridade que não podia ser desafiada. Em Marcos, capítulo 1, versículo 25, por exemplo, Ele diz a um espírito impuro: "Cala-te e sai dele." E o espírito obedeceu,
porque Jesus falava com autoridade, mas o mais impressionante é que ele nos deu essa mesma autoridade. Em Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus declarou: "É-me dado todo o poder no céu e na terra." Isso significa que, ao ir em nome de Cristo, estamos levando essa autoridade conosco. Não estamos orando em nosso próprio nome, mas em nome do Senhor Jesus, e é esse nome poderoso que faz o diabo tremer. A autoridade de Cristo é algo que Satanás não pode ignorar. Quando os apóstolos, em Atos, capítulo 16, versículo 18, expulsaram um espírito maligno de uma jovem, eles o fizeram no nome de Jesus. Paulo, indignado, voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela." E, na mesma hora, saiu. O espírito não teve escolha senão sair, porque a autoridade de Cristo estava em operação. Eles não estavam fazendo isso em seu próprio poder ou força, mas na autoridade que Cristo havia lhes dado. E essa mesma autoridade está disponível para todos nós hoje. Não importa o tamanho do problema, não importa a profundidade da luta espiritual. Quando oramos com autoridade, liberamos o poder de Deus para transformar qualquer situação. Mas o diabo tenta nos fazer esquecer dessa autoridade. Ele tenta nos convencer de que não temos poder, de que nossas orações são insignificantes ou de que as forças do mal são mais fortes do que a autoridade que temos em Cristo. Essa mentira é a principal estratégia do inimigo. Ele tenta nos desarmar, fazendo-nos duvidar da autoridade que temos. Mas a verdade é que quando oramos com autoridade, estamos declarando que não temos nada a temer. Estamos declarando que em Cristo somos mais que vencedores e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Quando oramos com autoridade, precisamos entender que estamos agindo como embaixadores de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Paulo nos lembra: "De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós rogasse." Um embaixador não age em seu próprio nome, mas em nome do país ou reino que representa. Da mesma forma, quando oramos, não estamos falando por nós mesmos, mas em nome do reino de Deus. E esse reino não pode ser abalado pelo poder do inimigo. A autoridade que temos é a autoridade de Cristo, e essa autoridade é soberana sobre qualquer poder demoníaco. É importante que reconheçamos essa autoridade ao orarmos. Muitas vezes, em nossas orações, falhamos em assumir a posição que Deus nos deu. Em vez de orar com confiança e firmeza, oramos com dúvida, como se não tivéssemos certeza de que Deus pode agir. Mas quando oramos com autoridade, reconhecemos que estamos em Cristo e que Ele é o Rei que governa sobre todas as coisas. A oração com autoridade é uma oração cheia de fé, cheia de confiança, que sabe que não importa o tamanho da batalha, a vitória já foi conquistada na cruz. A autoridade que Deus nos deu não é apenas para orar em favor de nossas próprias vidas, mas também para orar em favor dos outros. Quando intercedemos por outras pessoas, estamos usando a autoridade que Deus nos deu para trazer libertação, cura e restauração a elas. Quando oramos pelos outros, estamos declarando que as forças do mal não têm domínio sobre eles, mas que eles são propriedade de Deus e que Ele tem o poder de mudar qualquer situação. A oração intercessória, portanto, é uma poderosa manifestação da autoridade de Cristo, pois estamos, em nome de Jesus, desafiando as forças espirituais que estão tentando manter as pessoas cativas. A verdadeira autoridade que temos em Cristo se manifesta, não apenas em palavras, mas também em ações. Jesus não apenas falou com autoridade, ele agiu com autoridade. Ele curou os doentes, expulsou os demônios e até ressuscitou os mortos. Quando oramos com autoridade, estamos chamando o poder de Deus
para agir, não apenas para mudar nossas circunstâncias, mas também para trazer o reino de Deus sobre a terra. A autoridade que temos ao orar não é apenas para resolver nossos problemas pessoais, mas para expandir o reino de Deus e trazer transformação espiritual e física ao mundo ao nosso redor. Portanto, ao orarmos, lembre-se de que você está orando em nome de Jesus e que a autoridade que ele tem é a autoridade que ele lhe deu. Não há nada que o inimigo possa fazer quando você se posiciona em oração, reconhecendo a autoridade de Cristo em sua vida. Quando oramos com confiança, estamos declarando que em Cristo temos poder sobre as forças do mal e que a vitória já foi conquistada na cruz. A oração com autoridade é a chave para liberar o poder divino sobre qualquer situação. Ao orar com essa autoridade, você está convidando o reino de Deus para agir, trazendo transformação e poder em sua vida e na vida dos outros. Quando olhamos para a vida, muitas vezes somos rapidamente tomados pelos desafios, pelas dificuldades e pelas lutas que enfrentamos. O mundo nos ensina a focar no que está faltando, nas dificuldades que temos que superar, nas perdas que precisamos lidar. Mas a Bíblia nos dá uma perspectiva radicalmente diferente. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos instrui de forma clara: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui, Paulo nos apresenta a oração de ação de graças, não apenas como um ato de gratidão pelas bênçãos evidentes, mas também como um poderoso meio de afastar a ansiedade e convidar a paz de Deus para as nossas vidas. Ele nos desafia a ir além das circunstâncias visíveis e a olhar para o Senhor em meio às lutas. Quando agradecemos a Deus, mesmo no meio da tempestade, algo sobrenatural acontece em nosso espírito. A paz de Deus começa a tomar conta de nosso coração e nossa mente, e o inimigo, que tenta nos dominar através do medo e da angústia, perde seu poder sobre nós. O ato de agradecer não é apenas um gesto de reconhecimento das bênçãos, mas uma maneira de nos colocarmos em alinhamento com a vontade de Deus. O inimigo sabe que um coração grato é um coração que atrai a presença de Deus. Quando somos gratos, estamos dizendo a Deus: eu confio em Ti, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Eu reconheço a Tua soberania e a Tua fidelidade, independentemente do que estou enfrentando. Esse tipo de fé ativa é algo que o diabo não pode suportar. Ele tenta de todas as maneiras nos desviar de uma atitude de gratidão, porque ele sabe que, quando agradecemos a Deus, nos colocamos em uma posição de vitória, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque estamos confiando plenamente em Deus. A oração de ação de graças nos leva a um lugar de reconhecimento profundo de que, mesmo nas dificuldades, Deus está conosco e Ele nunca nos abandonará. É um lembrete diário de sua fidelidade. Quando oramos com um coração grato, não estamos simplesmente pedindo a Deus para nos livrar de nossos problemas. Estamos declarando que, mesmo no meio da dor, Ele é digno de louvor. Ao fazer isso, nossa alma se fortalece e o Senhor começa a trabalhar em nosso interior, trazendo paz e consolação, mesmo quando a tempestade ao nosso redor ainda persiste. O inimigo faz de tudo para nos convencer de que a gratidão é um luxo que só podemos experimentar quando tudo vai bem. Ele quer que nos concentremos no que não temos, nas nossas falhas, nas nossas limitações. Mas a verdade é que a oração de ação de graças nos coloca em uma postura de vitória, independentemente das circunstâncias.
Jesus nos ensinou essa lição de maneira poderosa quando, antes de alimentar os 5.000, ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e deu graças. Em João, capítulo 6, versículo 11, lemos: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Ele não esperou que a multiplicação acontecesse primeiro. Ele deu graças antes, como um ato de fé que dizia: Eu confio em ti, Pai. E sei que mesmo com o pouco que temos, tu és capaz de fazer algo grandioso. Essa atitude de ação de graças não é algo que devemos fazer apenas quando nos sentimos bem, mas uma escolha que fazemos independentemente da situação. É um ato de fé em que reconhecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Quando agradecemos a Deus, estamos dizendo ao nosso coração que, apesar das dificuldades, Ele é maior do que tudo o que estamos enfrentando. Estamos nos alinhando com a verdade espiritual de que Ele é a nossa fonte, nossa força e nossa paz. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, somos exortados: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso não significa que devemos ser gratos pelas dificuldades em si, mas sim pelo fato de que Deus está conosco em cada uma delas. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e sua presença nunca nos abandona. A oração de ação de graças, portanto, não é um ato de negação da realidade, mas uma afirmação da soberania de Deus sobre essa realidade. Quando damos graças, estamos dizendo que, mesmo em meio à luta, acreditamos que Deus está trabalhando em nosso favor, que Ele está fazendo algo que nós, talvez, não consigamos ver, mas que sabemos que é para o nosso bem. A ação de graças é, portanto, uma poderosa chave para a vitória espiritual. Ela nos dá a perspectiva divina que precisamos para ver além do que é imediato, para enxergar a mão de Deus operando em nossa vida, mesmo nos momentos de sofrimento. O inimigo tenta nos cegar para essa verdade, fazendo-nos olhar apenas para as circunstâncias e nos esquecermos de que Deus é maior do que qualquer problema que enfrentamos. Mas a ação de graças nos dá uma nova visão. Quando olhamos para Deus com gratidão, nossa fé é fortalecida e a paz de Deus começa a tomar conta de nosso coração. E essa paz, como Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, excede todo o entendimento. Isso significa que quando damos graças a Deus, não importa o tamanho da nossa angústia ou da nossa preocupação, a paz de Deus invade o nosso ser de uma maneira que não faz sentido para o mundo. O mundo diz que a paz vem quando as coisas estão tranquilas, quando tudo está bem. Mas a paz que Deus nos dá vai além das circunstâncias. Ela é uma paz que habita no nosso espírito, mesmo quando estamos no meio da tempestade. Quando o diabo tenta nos encher de ansiedade, nos faz esquecer de agradecer a Deus e nos impede de ver sua mão trabalhando. Ele sabe que se conseguirmos manter um coração grato, nossa fé será fortalecida e nossa paz será restaurada. Ele sabe que se conseguirmos olhar para Deus e reconhecê-lo em todas as situações, nossa confiança nele crescerá e estaremos mais preparados para enfrentar qualquer luta que surgir. Portanto, a oração de ação de graças é uma ferramenta poderosa contra a ansiedade, o medo e a desesperança. Ela nos coloca em um lugar de confiança e descanso, onde podemos descansar nas promessas de Deus. Quando oramos com um coração grato, estamos declarando que não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, Deus está em controle e Ele é digno de nosso louvor. A ação de graças abre as portas para a paz divina, que guarda nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus, e nos fortalece para seguir em frente, sabendo que Ele está conosco
em todas as circunstâncias. Quando oramos, é essencial que nossa oração seja movida pela fé. Jesus nos ensina em Mateus, capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Isso nos mostra que mesmo uma fé pequena, mas genuína, tem o poder de mover montanhas. No entanto, quando oramos sem fé, nossa oração perde a capacidade de transformar. O inimigo sabe disso e, por isso, faz de tudo para nos levar a duvidar das promessas de Deus, para que nossa fé seja enfraquecida e nossa oração se torne ineficaz. O diabo se alimenta da nossa falta de fé. Ele sabe que quando conseguimos duvidar da fidelidade de Deus, estamos dando espaço para a dúvida e o medo tomarem conta de nossas mentes. Quando oramos sem fé, as palavras que proferimos se tornam vazias, não porque Deus não possa agir, mas porque não acreditamos no seu poder para fazer acontecer. A dúvida é uma ferramenta poderosa do inimigo, e ele a usa para nos manter cativos espiritualmente. Quando oramos com incerteza, nos afastamos do poder de Deus. Ele sabe que, se conseguirmos crer, nossa oração se torna uma força imbatível, e por isso ele tenta nos convencer de que nossas orações não têm poder. Em Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesus afirma: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Isso nos desafia a uma vida de oração onde a confiança em Deus é inabalável. A fé é o motor que movimenta o poder de Deus em nossas vidas. Quando oramos com fé, nossa oração é baseada em uma confiança genuína nas promessas de Deus. Estamos reconhecendo que, não importa as circunstâncias, Deus pode mudar qualquer situação. O diabo tenta nos fazer olhar para as dificuldades e acreditar que não há solução, mas a fé nos faz olhar para a grandeza de Deus e acreditar que com Ele nada é impossível. A verdadeira oração não é aquela feita com palavras vazias, mas aquela movida pela confiança em Deus. Quando oramos com fé, estamos nos colocando sob a autoridade de Cristo, sabendo que Ele já venceu o mal e tem poder sobre todas as coisas. O diabo tenta nos fazer sentir impotentes, mas a fé nos lembra que temos a autoridade de Cristo para agir e ver mudanças. A oração com fé não é uma mera repetição de palavras, mas uma declaração de que acreditamos no poder de Deus para mudar qualquer circunstância. O diabo sabe que a fé é a chave para a vitória espiritual. Por isso, ele trabalha incansavelmente para minar nossa confiança. Ele quer que duvidemos de Deus, que questionemos suas promessas e que vivamos em incerteza. Mas a Bíblia nos ensina que, quando oramos com fé, nossas orações se tornam armas poderosas contra o mal. Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos e mudar as situações ao nosso redor. Tudo isso é possível quando oramos com fé, pois é o poder de Deus que se manifesta através da nossa confiança nele. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14, somos lembrados: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. A chave para uma oração eficaz é a fé. Quando acreditamos que Deus ouve nossas orações e age em nosso favor, começamos a ver sua resposta de maneira clara e poderosa. A fé abre portas espirituais, permitindo que o poder de Deus flua e traga a transformação. Portanto, a oração sem fé não tem poder para mudar nada. Mas a oração com fé é uma força que pode mover montanhas. O diabo tenta nos distrair, nos fazer duvidar e nos afastar da confiança plena em Deus. Mas quando oramos com fé, estamos firmados na certeza de que Deus é fiel e capaz de cumprir suas promessas.
A fé é a chave para liberar o poder divino. E quando oramos com essa fé, vemos milagres acontecerem. Não importa o tamanho da batalha. Quando oramos com confiança, Deus age de maneiras poderosas e surpreendentes em nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, ao longo de nossa jornada de oração, exploramos o poder que a oração possui, desde as orações de consagração até as de intercessão. Passamos pela importância de orar com autoridade e, claro, de orar com fé. Cada uma dessas orações é uma chave, uma arma divina que Deus nos deu para enfrentarmos os desafios espirituais que surgem em nosso caminho. Mas há uma verdade essencial que não podemos deixar de lembrar. A oração é uma das armas mais poderosas que temos contra o inimigo. O diabo teme uma oração feita com um coração sincero, uma oração de fé, de humildade, de entrega, porque ele sabe que quando oramos dessa forma, estamos nos posicionando contra ele, declarando que Deus é maior do que qualquer batalha que enfrentamos. O inimigo quer nos afastar da oração, quer que duvidemos de sua eficácia. Mas, como vemos em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O poder da oração não está em nossas palavras, mas na nossa postura diante de Deus. Quando oramos com sinceridade, com fé e com humildade, nossos corações se alinham com a vontade de Deus, e é isso que libera o poder transformador de suas promessas. Quando oramos, não estamos apenas pedindo a Deus para agir. Estamos declarando que confiamos em seu poder, que sabemos que Ele pode fazer o impossível acontecer. O inimigo tenta nos convencer de que nossa oração é pequena, que nossas palavras não têm valor. Mas Deus, em sua palavra, nos assegura que toda oração, feita com o coração puro e sincero, tem uma força imensurável. Não importa o tamanho da montanha que estamos enfrentando, a oração com autoridade e fé é capaz de movê-la. Como em Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesus nos diz: "Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis." A oração é um meio divino de acesso ao poder de Deus, uma chave para abrir portas e transformar realidades. Agora, meus queridos, é o momento de refletirmos sobre nosso compromisso com a oração. Como temos orado? Temos nos rendido à oração com um coração sincero? Temos orado com fé, sabendo que o poder de Deus está em ação em nossas vidas? Muitas vezes, o inimigo nos leva a orar de maneira superficial, apressada, sem realmente crer no poder que nossas palavras carregam. Ele sabe que quando oramos com fervor, com autoridade e com gratidão, estamos preparando o caminho para que a transformação aconteça. A oração não é apenas um momento de pedir algo a Deus. É um ato de rendição, de reconhecimento de sua soberania e do seu poder sobre todas as coisas. Deus nos deu a oração como uma ferramenta para lutar contra as forças espirituais do mal. Como vemos nas Escrituras, quando o povo de Deus orou com fé e autoridade, grandes vitórias espirituais foram conquistadas. A oração é a chave para viver a liberdade que Cristo conquistou para nós. Não há cadeia que resista a uma oração sincera e fervorosa. Não há porta que permaneça fechada quando oramos com confiança, sabendo que Deus é fiel para cumprir suas promessas. O inimigo tenta nos manter presos ao medo, à dúvida e à incerteza. Mas a oração nos liberta, nos fortalece e nos posiciona no lugar da vitória. Quando oramos, estamos invocando o poder de Deus, o poder que já venceu a morte e o pecado. Jesus, na cruz, conquistou a vitória sobre o inimigo e, ao orarmos em seu nome, estamos fazendo uso da autoridade que ele nos deu. O diabo não pode resistir a uma oração feita com autoridade, feita com a confiança de que Deus já venceu por nós. Não precisamos viver em cativeiro espiritual.
A oração é a arma que Deus nos deu para destronar o inimigo e trazer à tona a liberdade que Cristo conquistou para todos nós. Portanto, eu os convido a se comprometerem a orar com mais fervor, mais autoridade e mais gratidão. Que possamos, a partir de hoje, nos tornar mais diligentes na oração, mais confiantes no poder de Deus e mais conscientes de que, quando oramos, estamos liberando o poder divino para agir em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Lembrem-se, queridos, de que a oração é uma das armas mais poderosas contra o inimigo. Quando oramos com fé, com sinceridade, com humildade e com um coração grato, nada poderá resistir ao poder de Deus. Ele está conosco e, através da oração, temos acesso ao poder que nos liberta, nos cura e nos fortalece. Que a oração seja a nossa maior arma no combate espiritual e que, por meio dela, possamos experimentar a liberdade e a vitória que Cristo já conquistou para nós. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes. Amém. Ao ouvir a mensagem sobre as 3 orações que o diabo teme, oração de consagração, perdão e intercessão, o meu coração foi profundamente tocado por uma verdade que ressoa com a essência da fé cristã que nós, brasileiros, tanto valorizamos. A oração é mais do que palavras. É uma arma poderosa que conecta nossa alma ao coração de Deus. Essa mensagem, inspirada pelo legado de Billy Graham, me fez refletir sobre o quanto subestimamos o poder transformador que a oração carrega em nossas vidas. No Brasil, onde a fé é vivida com paixão e fervor, muitas vezes nos deixamos levar pelas emoções intensas de um culto vibrante, mas esquecemos de cultivar uma vida de oração consistente, aquela que enfrenta as batalhas espirituais invisíveis que moldam nosso destino. Essa mensagem me desafiou a olhar para dentro de mim e reconhecer que muitas vezes permiti que a dúvida, o medo ou até a rotina me afastassem de uma conexão mais profunda com Deus através da oração. A oração de consagração, como exemplificado por Jesus no Getsêmani, me fez perceber que render minha vontade à vontade de Deus não é uma fraqueza, mas um ato de coragem e confiança. No contexto da nossa cultura brasileira, onde valorizamos a família, a comunidade e a luta diária, entregar nossos planos e sonhos a Deus pode parecer desafiador, especialmente quando enfrentamos dificuldades financeiras, problemas familiares ou incertezas. No entanto, aprendi que ao orar com um coração submisso, dizendo: "Seja feita a tua vontade", abro espaço para que Deus molde meu caráter e transforme minhas circunstâncias. Essa lição me ensinou a aplicar a consagração na minha vida diária, seja ao tomar decisões difíceis no trabalho, ao lidar com conflitos familiares ou ao enfrentar momentos de angústia. Em vez de buscar soluções apenas com minha força, agora entendo que devo primeiro me ajoelhar e entregar tudo a Deus, confiando que Ele tem um plano maior. A oração de perdão, ilustrada pela história de José e seus irmãos, tocou-me profundamente, porque no Brasil, onde as relações humanas são tão intensas e emocionais, guardar rancor pode ser uma armadilha comum. Quantas vezes nos sentimos feridos por palavras ou ações de amigos, familiares ou até irmãos na fé? A mensagem me mostrou que o perdão não é apenas um presente para quem nos machucou, mas uma libertação para nós mesmos. Ao perdoar, rompemos as cadeias da amargura que o inimigo tenta usar para nos aprisionar. Aplico isso agora na minha vida ao escolher liberar o ressentimento, mesmo quando a dor é profunda, como quando enfrento mal-entendidos no trabalho ou desavenças familiares. Perdoo não por minha força, mas pela graça de Deus, que me capacita a viver em paz, refletindo o amor de Cristo.
Essa prática tem trazido leveza ao meu coração e me permitido construir relacionamentos mais saudáveis. A oração de intercessão, como vimos no exemplo de Abraão, me inspirou a olhar além de mim mesmo e orar pelos outros, algo que ressoa com o espírito comunitário tão forte na cultura brasileira. No nosso país, onde a solidariedade é um valor central, interceder por aqueles que estão sofrendo, seja na favela, na igreja ou até em outras nações, é uma forma de viver o Evangelho. Aprendi que ao orar pelos outros, não apenas os ajudo, mas também me coloco na brecha como um guerreiro espiritual, desafiando as forças do mal. Agora, reservo momentos diários para interceder por minha família, amigos, líderes e até pelos que me ofenderam, crendo que Deus pode transformar suas vidas. Essa prática tem fortalecido minha fé e me dado um senso maior de propósito, sabendo que minhas orações podem mudar destinos. Essas 3 orações, consagração, perdão e intercessão, me ensinaram que a oração não é apenas um ritual, mas uma conexão viva com o poder de Deus. No Brasil, onde enfrentamos desafios como desigualdade, violência e crises pessoais, essas orações são ferramentas para vencer batalhas espirituais e trazer esperança. A mensagem de Billy Graham me lembrou que o diabo teme quando oramos com fé, porque ele sabe que estamos invocando a autoridade de Cristo. Aplico isso agora, vivendo uma vida de oração intencional, reservando tempo diário para me conectar com Deus, mesmo em meio à correria do dia a dia. Seja no trânsito caótico de São Paulo, nas filas do mercado ou nos momentos de silêncio em casa, escolho orar com confiança, sabendo que Deus ouve e age. A maior lição que tirei é que a oração é um ato de fé que nos posiciona como vencedores em Cristo. Não importa o tamanho da luta, a oração nos conecta ao poder que já venceu o inimigo na cruz. Como brasileiros, somos um povo de fé vibrante, mas precisamos transformar essa paixão em uma disciplina diária de oração. Essas 3 orações me desafiaram a viver de forma mais intencional, perdoando rapidamente, intercedendo com fervor e me consagrando completamente a Deus. Que possamos, como nação, abraçar essa verdade e fazer da oração nossa maior arma contra o mal. Queridos, se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o poder da oração e se inscreva no canal para mais conteúdos que fortalecem sua fé. Nos comentários, escreva "Eu creio" ou compartilhe como a oração tem transformado sua vida. Não saia antes do final. Há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos fazer da oração nossa força diária. Que Deus os abençoe.